Olá, alunos, sejam bem-vindos ao canal da Astro Educa e vamos estudar os conhecimentos específicos para o cargo de especialista em assuntos educacionais, orientador educacional da sede SC. Este é um dos cargos mais estratégicos na rede estadual, pois o orientador educacional atua como mediador, articulador e suporte psicopedagógico e socioemocional dentro da escola, trabalhando diretamente com estudantes, famílias, professores e gestão para promover desenvolvimento integral, prevenir problemas e garantir o direito à aprendizagem com qualidade e equidade. Vamos começar pela teoria e prática da orientação educacional, histórico, legislação, fundamentos e perspectivas contemporâneas. A orientação educacional surge no Brasil no início do século XX, influenciada pelos movimentos de reforma educacional e pela necessidade de apoiar o estudante em seu percurso escolar, especialmente com a expansão do acesso à educação. Historicamente, ela passou por diferentes enfoques, inicialmente mais vocacional e profissionalizante, depois com forte influência psicológica e psicopedagógica, e, nas últimas décadas, consolidou-se como prática socioeducativa, integrada ao projeto político-pedagógico da escola. A legislação que sustenta a orientação educacional está na LDB, especialmente no artigo 32, que inclui a orientação educacional como parte da organização do ensino fundamental, e no artigo 58, que reforça o papel de apoio aos estudantes com necessidades específicas. No contexto catarinense, as normativas estaduais reforçam a obrigatoriedade de ações de orientação e apoio ao desenvolvimento dos estudantes em todas as etapas da educação básica. Os fundamentos da orientação educacional são interdisciplinares, dialogam com psicologia do desenvolvimento, pedagogia, sociologia da educação e serviço social. Seu objetivo principal não é resolver problemas de forma isolada, mas contribuir para que o estudante construa autonomia, autoconhecimento, capacidade de decisão e pertencimento escolar. As perspectivas contemporâneas enfatizam uma abordagem preventiva, inclusiva e sistêmica. O orientador não atua apenas com casos individuais, mas com a escola como um todo, promovendo clima escolar positivo, cultura de paz, prevenção de violências e articulação com a rede de proteção. Hoje, a orientação educacional é vista como componente estratégico da gestão pedagógica, atuando na mediação de conflitos, no apoio à inclusão, na orientação de projetos de vida e na construção de vínculos afetivos e institucionais. Desenvolvimento humano integral é um dos eixos centrais da atuação do orientador educacional. A adolescência e a juventude são períodos de intensas transformações biológicas, cognitivas, emocionais e sociais. O adolescente vive a busca de identidade, o questionamento de valores, a construção da autonomia e a definição de projetos de vida. O autoconceito, ou seja, a imagem que o jovem tem de si mesmo, é fortemente influenciado pela escola, pela família e pelo grupo de pares. Um autoconceito positivo favorece motivação, persistência e resiliência. Um autoconceito negativo pode levar a desengajamento, evasão e comportamentos de risco. O orientador educacional atua ajudando o estudante a construir uma visão realista e positiva de si, trabalhando autoestima, autoeficácia e capacidade de lidar com frustrações. A construção de projetos de vida é uma das competências mais importantes da orientação educacional. Não se trata apenas de escolher profissão, mas de ajudar o jovem a integrar interesses, valores, habilidades, realidade socioeconômica e possibilidades de futuro, com realismo e esperança. A orientação vocacional e profissional é uma das demandas históricas do cargo. As teorias clássicas, como a de Holland, que trabalha tipos de personalidade e ambientes profissionais, e a de Super, que vê a escolha profissional como processo de desenvolvimento ao longo da vida, ainda são referências. No entanto, a prática contemporânea supera o modelo teste e indica profissão e adota uma abordagem mais ampla, orientação para a vida, considerando o contexto familiar, econômico, cultural e territorial. As práticas de orientação envolvem atividades em grupo, oficinas, palestras, visitas técnicas, entrevistas individuais, análise de currículos e simulações de processos seletivos. Técnicas de entrevista são fundamentais. A entrevista motivacional, a escuta ativa e a entrevista semi-estruturada ajudam a explorar interesses, valores, dificuldades e expectativas do estudante.
A articulação escola-trabalho-mundo é essencial na educação profissional e tecnológica, mas também no ensino médio regular. O orientador ajuda a conectar o currículo com o mundo do trabalho, com estágios, com programas de aprendizagem e com possibilidades de continuidade de estudos. Problemas de aprendizagem são uma das principais demandas que chegam ao orientador educacional. Identificação precoce é fundamental. Dificuldades persistentes de leitura, escrita, matemática, atenção, organização ou comportamento podem indicar necessidades específicas. O diagnóstico diferencial é importante para distinguir dificuldade de aprendizagem de transtornos do neurodesenvolvimento, como dislexia, descalculia, TAA ou TEA. O orientador não faz diagnóstico clínico, mas participa da identificação pedagógica, articula com a equipe multiprofissional e orienta encaminhamentos quando necessário. Estratégias de intervenção incluem adaptações metodológicas, apoio individualizado, uso de recursos pedagógicos diferenciados, planejamento colaborativo com o professor regente e acompanhamento do progresso. O foco é sempre na inclusão e no desenvolvimento de potencialidades, nunca na estigmatização. Escuta qualificada, mediação socioeducativa e aconselhamento no contexto escolar são competências centrais do orientador educacional. Escuta qualificada significa ouvir sem julgar, com empatia, atenção plena e respeito ao silêncio, permitindo que o estudante expresse sentimentos, dúvidas e conflitos. A mediação socioeducativa atua na resolução de conflitos interpessoais, entre estudantes, entre estudante e professor, ou entre família e escola, utilizando técnicas de diálogo, negociação e construção de acordos. O aconselhamento escolar não é terapia, mas um espaço de reflexão, apoio e orientação pontual para questões emocionais, relacionais e de projeto de vida, sempre dentro dos limites éticos e institucionais. O orientador deve saber quando encaminhar para serviços especializados de saúde mental e quando pode atuar no âmbito escolar. Relações escola-família-comunidade são outro pilar da orientação educacional. A escola não educa sozinha, a corresponsabilidade é fundamental. Estratégias de aproximação incluem reuniões, oficinas, grupos de pais, comunicação clara e frequente, visitas domiciliares quando necessário e criação de espaços de escuta. Comunicação dialógica significa trocar experiências, respeitar saberes familiares e construir soluções conjuntas. O orientador educacional atua como ponte, ajudando a superar barreiras culturais, socioeconômicas e emocionais que dificultam a participação das famílias. Em muitas escolas, o orientador é o profissional que mais se aproxima das famílias em situação de vulnerabilidade, articulando com assistência social, conselho tutelar e rede de proteção quando há violação de direitos. Mediação de conflitos e práticas restaurativas no ambiente escolar representam uma das contribuições mais importantes da orientação educacional para a cultura de paz. A mediação escolar é um processo voluntário, confidencial e imparcial que ajuda as partes envolvidas a compreender o conflito, expressar sentimentos, reconhecer responsabilidades e construir acordos reparadores. Práticas restaurativas vão além da mediação e incluem círculos restaurativos, conferências e ações que fortalecem o senso de comunidade e responsabilidade coletiva. Essas práticas não substituem medidas disciplinares quando necessárias, mas complementam, priorizando reparação do dano, restauração de relações e prevenção de reincidência. A banca costuma cobrar que a mediação não é indicada em casos de violência grave, assimetria de poder ou risco à integridade física. Nesses casos, a prioridade é proteção e aplicação de medidas protetivas conforme ECA. Saúde mental na escola é um tema sensível e atual. O orientador educacional não é psicólogo clínico, mas tem papel fundamental na prevenção, na identificação de sinais de sofrimento psíquico e na articulação com a rede de saúde. Transtornos do neurodesenvolvimento, como TEA e TAA, exigem compreensão do perfil do estudante e adaptações pedagógicas. Sofrimento psíquico pode se manifestar por ansiedade, depressão, isolamento, irritabilidade, alterações de sono e alimentação ou comportamentos de risco. A prevenção envolve criação de vínculo, escuta, promoção de autoestima, desenvolvimento de habilidades socioemocionais e combate ao bullying e à discriminação. A rede de apoio inclui CAPS Infanto-Juvenil, UBS, CREAS, Conselho Tutelar e serviços especializados.
O orientador deve saber identificar quando a situação exige encaminhamento urgente e como fazer isso de forma ética e protetiva. Prevenção ao uso de drogas, violência e bullying é outra área de atuação estratégica. Programas de prevenção devem ser baseados em evidências, com foco em desenvolvimento de habilidades de vida, fortalecimento de vínculos, informação científica sem alarmismo e criação de ambiente escolar protetor. Abordagem preventiva inclui ações universais para toda a escola, ações seletivas para grupos de risco e ações indicadas para casos específicos. Bullying é intimidação sistemática e deve ser tratado com protocolos claros de identificação, acolhimento da vítima, responsabilização do agressor e trabalho com toda a turma. Prevenção ao uso de drogas envolve informação, desenvolvimento de habilidades de resistência à pressão, fortalecimento da autoestima e articulação com saúde e assistência social. O orientador educacional atua como articulador dessas ações, integrando-as ao projeto político-pedagógico. A mediação de conflitos é uma das principais atribuições do orientador educacional. Conflitos são naturais em qualquer ambiente social, mas podem se tornar prejudiciais se não forem gerenciados adequadamente. O orientador deve atuar como mediador, facilitando o diálogo entre as partes envolvidas e buscando soluções que promovam a justiça e a reconciliação. As práticas restaurativas são metodologias que visam reparar danos, promover a responsabilização e fortalecer os vínculos comunitários. No contexto escolar, essas práticas incluem círculos restaurativos, acordos de paz e atividades de reflexão sobre valores como respeito, empatia e solidariedade. A cultura de paz deve ser promovida em todos os espaços da escola, desde as salas de aula até os corredores e pátios. Em Santa Catarina, a mediação de conflitos e as práticas restaurativas devem considerar as especificidades regionais, como a diversidade cultural e as demandas de comunidades tradicionais. O orientador deve estar atento às políticas públicas de promoção da cultura de paz e dos direitos humanos, garantindo que a escola seja um espaço seguro e acolhedor para todos. Agora com foco em proteção integral, rede de proteção, conselho de classe, construção de ambientes inclusivos, comunicação pública, gestão de riscos e crise, processo administrativo e fundamentos de administração pública que aparecem no edital e que a banca costuma transformar em situações práticas. Proteção integral é um eixo obrigatório porque o orientador educacional atua na linha de frente da garantia de direitos de crianças e adolescentes. A base legal começa na Constituição Federal, especialmente no artigo 227, que estabelece ser dever da família, da sociedade e do Estado assegurar, com absoluta prioridade, os direitos da criança e do adolescente. O Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei nº 8.069/1990, concretiza essa doutrina e define criança e adolescente como sujeitos de direitos. Para a prova, o ponto central é entender que proteção integral não é apenas cuidar, é um sistema de responsabilidades e procedimentos, prevenir violações, identificar sinais de risco, registrar, comunicar e encaminhar corretamente, garantindo segurança, sigilo e respeito ao melhor interesse do estudante. A rede de proteção é o conjunto de serviços e instituições responsáveis por prevenir e enfrentar violações de direitos. No território, normalmente envolve Conselho Tutelar, Assistência Social, CRAS e CREAS, Saúde, UBS, CAPS, Rede de Atenção Psicossocial, órgãos de segurança quando necessário, Ministério Público, Judiciário, além de organizações comunitárias e conselhos de direitos. Na escola, o orientador educacional atua como articulador, identifica sinais, acolhe o estudante, organiza registros e aciona fluxos. Um erro clássico em provas é o candidato achar que a escola deve investigar como polícia. A escola não substitui polícia nem assistência social. Ela registra indícios, protege o estudante no ambiente escolar, comunica e encaminha à rede competente. Notificação e comunicação são pontos muito cobrados. O ECA determina deveres específicos da escola, e a banca costuma cobrar a obrigação de comunicar ao Conselho Tutelar situações como maus-tratos e outras violações, e também reiteração de faltas injustificadas e evasão escolar, quando esgotados os recursos escolares. O orientador educacional normalmente organiza esse fluxo, reúne informações objetivas, evita exposição, formaliza a comunicação,
acompanha retorno e mantém registro institucional. Notificar não significa denunciar em rede social ou expor a família. Significa comunicar formalmente ao órgão competente para garantir proteção e providências legais. Também é crucial saber que a notificação deve ser feita com base no princípio da necessidade. Compartilhar apenas as informações relevantes para a proteção, preservando dados sensíveis e evitando revitimização. No cotidiano, a escola lida com situações típicas de proteção integral. Suspeita de violência doméstica, abuso sexual, negligência, exploração do trabalho infantil, violência psicológica, automutilação, ideação suicida, uso de substâncias, evasão associada à vulnerabilidade e violência no território. A postura correta é acolher, ouvir sem prometer sigilo absoluto quando a vida e a proteção estão em risco, registrar fielmente, comunicar direção, seguir protocolos e acionar rede. O orientador educacional precisa conhecer os protocolos da rede e da sede SC, mas na prova o que aparece é a lógica, acolhimento, registro, proteção imediata e encaminhamento responsável. Outro tema central é o conselho de classe, que muitas bancas tratam como mero fechamento de notas, mas o funcionamento correto vai muito além disso. O conselho de classe é espaço colegiado de análise do processo de ensino e aprendizagem, de avaliação formativa e de tomada de decisão pedagógica. Ele discute desempenho, participação, frequência, dificuldades, estratégias de recuperação, adequações necessárias e encaminhamentos para apoio pedagógico e socioemocional. O papel do orientador educacional no conselho de classe é estratégico. Levar informações sobre o contexto do estudante, sem violar sigilo. Contribuir para a análise que considere barreiras e condições de aprendizagem. Propor encaminhamentos. Articular ações com família e rede quando necessário, e evitar que o conselho vire espaço de rotulação ou punição. A banca costuma testar se você entende que conselho de classe não pode ser tribunal moral, nem espaço de humilhação, nem decisão baseada em impressões sem evidências. O correto é trabalhar com dados, registros, critérios e plano de intervenção. Encaminhamentos do conselho de classe precisam ser objetivos e monitoráveis. Exemplos de encaminhamentos corretos incluem: intensificar recuperação contínua em habilidades específicas, ajustar estratégias de sala, como organização de rotina e apoio de estudo, acionar busca ativa para infrequência, realizar reunião com família com plano de acompanhamento, encaminhar para a EE quando for público-alvo e houver necessidade, acionar equipe multiprofissional quando houver sinais persistentes de sofrimento psíquico e, em casos de violação de direitos, acionar rede de proteção. Um encaminhamento fraco é o aluno não quer nada. Isso não é diagnóstico, é julgamento. A banca valoriza linguagem técnica e compromisso com a aprendizagem e com a proteção integral. Agora, estratégias para a promoção de ambientes escolares inclusivos, acolhedores e colaborativos. Esse é o núcleo da atuação preventiva do orientador educacional. Ambiente inclusivo não é só acessibilidade física, é clima escolar, pertencimento, relações respeitosas, regras claras e cultura de altas expectativas com suporte. O orientador contribui com ações de acolhimento, especialmente no início do ano e em transições, com rodas de conversa, escuta e acompanhamento. Também contribui com prevenção de violências, políticas anti-bullying, mediação de conflitos e práticas restaurativas, quando há condições. A escola colaborativa valoriza trabalho em equipe, professores, gestão, AEE, assistência, merenda, todos alinhados. Na prova, isso aparece como a ideia de que inclusão é institucional, não problema do orientador ou do professor X. Promover ambiente acolhedor implica combater discriminações, racismo, intolerância religiosa, homofobia, transfobia, capacitismo e xenofobia. O orientador educacional tem papel de intervenção pedagógica e de orientação institucional. Acolher vítimas, responsabilizar agressores com medidas educativas, registrar, orientar equipe e construir ações com turma e comunidade. A banca costuma cobrar o entendimento de que brincadeira discriminatória é violência e exige intervenção. Também costuma cobrar que a escola deve trabalhar habilidades socioemocionais e de convivência, mas sem cair em moralismo. O foco é educação em direitos humanos, cultura de paz, mediação e participação, comunicação pública e atendimento ao cidadão,
princípios, linguagem cidadã e qualidade no serviço público. O orientador educacional, além de atuar com estudantes, atende famílias e comunidade, muitas vezes em situações de conflito e alta emoção. Comunicação pública exige impessoalidade, clareza, transparência e respeito. Linguagem cidadã é comunicar de forma simples e compreensível, evitando jargões técnicos e explicando procedimentos, prazos e direitos. Qualidade no atendimento inclui escuta, acolhimento, registro da demanda, devolutiva e acompanhamento. Um erro comum é tratar a família como inimiga. A banca valoriza a postura de corresponsabilidade, firmeza e respeito, com foco no direito do estudante. Também é importante reconhecer limites. Há informações que não podem ser compartilhadas por sigilo e LGPD. Há decisões colegiadas que precisam ser comunicadas com fundamentação, e há situações que exigem encaminhamento para instâncias superiores ou para a rede. Gestão de riscos institucionais, identificação, análise, tratamento e monitoramento no setor público. Esse tema aparece porque a escola é uma instituição pública e precisa prevenir eventos que comprometam segurança, aprendizagem e legalidade. Risco institucional é a possibilidade de ocorrer um evento que prejudique objetivos da escola, como falhas em protocolos de proteção, omissão em notificação, vazamento de dados, violência no ambiente escolar, evasão persistente, conflitos graves, falhas de registro ou crises climáticas que interrompam o funcionamento. O orientador educacional participa da gestão de riscos quando ajuda a mapear fatores de risco na convivência escolar, identifica padrões de violência, monitora a infrequência e evasão, e contribui para protocolos de prevenção. A gestão de riscos segue um ciclo: identificar riscos, analisar probabilidade e impacto, definir controles e tratamento, e monitorar. Controles podem ser protocolos de notificação, formação de professores em manejo de conflitos, rotinas de acompanhamento de frequência, ações de acolhimento, fluxos de atendimento a crises e articulação com rede. A banca gosta de respostas que mostram planejamento e prevenção, e não apenas reação após o problema. Quando aparece caso de violência ou crise, a alternativa correta geralmente envolve protocolo, registro e rede, não improviso. Processo administrativo estadual. Fases, prazos, recursos e princípios norteadores. Mesmo que o orientador educacional não seja o setor de protocolo formal, ele participa de processos internos, registros de ocorrência, encaminhamentos formais, pareceres pedagógicos, comunicações ao conselho tutelar, relatórios e instrução de demandas. Processo administrativo é o caminho formal para a administração decidir ou apurar algo com legalidade e transparência. Princípios fundamentais incluem legalidade, motivação, finalidade, impessoalidade, publicidade com limites, eficiência, razoabilidade, proporcionalidade, quando houver sanção ou acusação, contraditório e ampla defesa. Fases típicas incluem instauração, instrução, decisão e possibilidade de recurso. Em prova, isso aparece como toda decisão que afeta direitos precisa ser fundamentada e ninguém pode ser punido sem direito de defesa. No contexto escolar, isso é muito útil para lidar com medidas disciplinares, registros formais, conflitos e proteção de direitos. Federalismo brasileiro e organização do Estado. Distribuição de competências entre União, Estados e municípios no âmbito das políticas educacionais e sociais. A banca cobra para verificar se o candidato entende regime de colaboração e responsabilidades. União define diretrizes, coordena políticas nacionais, presta assistência técnica e financeira, produz dados e avaliações. Estados têm forte responsabilidade no ensino médio e na coordenação do sistema estadual, além de atuar em cooperação com municípios. Municípios têm grande responsabilidade na educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental. Nas políticas sociais, saúde e assistência social também são descentralizadas, com serviços no território e coordenação federativa. Para o orientador educacional, entender isso ajuda a articular rede. CRAS e CREA são municipais, UBS é municipal, Conselho Tutelar é municipal, mas políticas e fluxos podem ter coordenação estadual e federal. Em prova, a resposta forte menciona colaboração e articulação intersetorial. Responsabilidade fiscal e social do servidor público, fundamentos e implicações práticas.
Responsabilidade fiscal refere-se à gestão correta dos recursos públicos, com legalidade, transparência e planejamento. O orientador educacional não é gestor orçamentário, mas participa de decisões que impactam recursos e prioridades, como programas de prevenção, ações de permanência, articulação com projetos e uso de tempo de trabalho. Responsabilidade social é o compromisso do servidor com a função pública, garantir atendimento digno, equidade, prevenção de violações e defesa do direito à educação. Em prova, pode aparecer como ética no uso do cargo, compromisso com legalidade e com proteção integral, e obrigação de registrar e encaminhar casos graves. Governo aberto, participação social e controle externo, mecanismos, instâncias e responsabilidades. Governo aberto envolve transparência, participação e prestação de contas. Na escola, isso se expressa em conselhos escolares, grêmios, reuniões participativas, ouvidoria e publicidade de informações institucionais, sempre resguardando dados pessoais. Controle externo envolve Tribunal de Contas, Ministério Público e controle legislativo, além de controle social por conselhos e comunidade. O orientador educacional contribui ao fortalecer instâncias participativas, apoiar clima democrático e garantir que decisões e protocolos sejam transparentes e justificáveis. A banca costuma cobrar o equilíbrio, transparência na gestão e proteção de dados e sigilo quando necessário. Sustentabilidade na gestão pública, critérios socioambientais, compras sustentáveis e responsabilidade institucional. Sustentabilidade, na escola, não é apenas conteúdo. É prática institucional. Critérios socioambientais incluem reduzir desperdícios, organizar consumo de papel e energia, apoiar educação ambiental e projetos de território, e contribuir para compras e contratações com critérios sustentáveis quando houver participação. Responsabilidade institucional inclui pensar segurança e bem-estar, por exemplo, em organização de espaços, prevenção de riscos, mobilidade e alimentação escolar. O orientador educacional pode contribuir articulando projetos de comunidade, prevenção de riscos e cultura de cuidado, gestão de crises e continuidade de serviços públicos, fundamentos, protocolos e comunicação institucional. Crises podem envolver eventos climáticos, interrupção de serviços, violência no entorno, incidentes de saúde pública, ataques digitais ou casos graves de violação de direitos. Continuidade de serviço significa manter o essencial. Comunicação com famílias, acolhimento, proteção de estudantes, registro e encaminhamento e retomada segura do funcionamento. Protocolos incluem plano de crise, papéis definidos, canais oficiais de comunicação e registro. Comunicação institucional, em crise, deve ser clara, rápida, objetiva, sem gerar pânico e sem divulgar informações sensíveis. A banca costuma cobrar que boatos e exposição de nomes e casos são graves erros. O correto é comunicação responsável e centralizada. Agora, fechando nossos estudos, a ideia que você precisa consolidar é: o orientador educacional atua no núcleo humano e institucional da escola. Ele garante proteção integral com base legal e rede de proteção. Organiza encaminhamentos no conselho de classe com foco pedagógico, promove ambiente inclusivo e cultura de paz, atende comunidade com linguagem cidadã, contribui para a gestão de riscos e crises com protocolos e registros, compreende processo administrativo e princípios do serviço público, entende federalismo para articular políticas e rede, atua com responsabilidade social e fiscal, fortalece participação e governo aberto com transparência responsável e promove sustentabilidade e continuidade de serviços em situações críticas. Esse conjunto é exatamente o que as bancas exploram quando querem diferenciar quem fala bonito de quem sabe atuar com segurança jurídica e eficácia pedagógica.